Chegou a hora de você finalmente aprender 11 passos que vão garantir que o seu programa de reabilitação vão ser direcionados para ajudar o seu paciente a não sentir mais dor. Fala pessoal, eu sou o Gabriel e esse aqui é o Fisioboss, um lugar onde a gente fala tudo sobre fisioterapia. E eu já quero te pedir uma ajuda, se inscreve aqui no canal e dá um like nesse vídeo para que a gente consiga alcançar o maior número de fisioterapeutas tais como eu e você. Olha, lidar com dor do ponto de vista profissional não é nada fácil. Principalmente quando a gente fala de dor crônica. A grande maioria dos casos de pacientes com dor são casos onde a gente precisa de uma abordagem multidisciplinar, ou seja, vários profissionais da saúde atuando no entorno desse paciente. Isso porque a gente sabe que a gente deve olhar para o paciente como um todo e a abordagem com ele deve ser biopsicossocial. Mas afinal de contas, como é que a gente pode garantir que os exercícios que nós prescrevemos, que o nosso programa de terapia de uma maneira geral, ele está direcionado de maneira adequada para fazer com que esse paciente não apenas melhore da dor, mas não sofra reincidivas desse quadro clínico que tanto perturba ele. Vocês sabem quais são os maiores problemas relacionados à dor musculoesquelética do ponto de vista de saúde primária e secundária? Existe um excesso de solicitações para exames de imagem, muitas vezes quando não é nem necessário que o paciente faça um exame de imagem. Um overuse também de cirurgias é muito constatado na prática clínica desses pacientes com dor. Existem casos onde nós já sabemos, de acordo com a literatura, de que a cirurgia não é a melhor abordagem, uma abordagem conservadora seria muito melhor, e mesmo assim pacientes dentro dessas condições continuam sendo operados em peso. O overuse de opioides também é muito comum e a gente sabe também pela literatura de que o uso de opioides não é muito suportado nem para o uso com dor aguda nem para o uso com dor crônica. E talvez um dos pontos mais críticos seja uma falha na educação e na orientação ao paciente. Vocês sabiam que, de acordo com a literatura, cerca de 20% apenas dos pacientes que procuram o serviço de saúde são orientados de maneira adequada? Diante desses dilemas da saúde, Ivan Lin e colaboradores, em 2019, publicaram uma revisão sistemática na British Journal of Sports Medicine, nos agraciando com 11 recomendações para uma abordagem de sucesso na resolução dos casos de pacientes com dor musculoesquelética. Então é para isso que a gente está aqui e são sobre essas 11 recomendações que nós vamos conversar a partir de agora. Eu sei que vai parecer super clichê, mas a primeira recomendação dessa revisão sistemática é de que o cuidado com esse paciente ele deve ser direcionado para o paciente como o centro de atenção desse programa. Parece bem óbvio, mas não é tão óbvio quanto parece. Isso porque muitas vezes o programa de reabilitação e a atenção primária mesmo, ela não é direcionada para os objetivos e para os desejos e anseios desse paciente. Muitas vezes, quando a gente tem uma abordagem muito biomédica do quadro clínico do paciente, a gente se preocupa muito em estruturalmente resolver aquele problema sem levar em consideração os anseios reais desse paciente para com a melhora da dor. E isso pode ter total influência na nossa prescrição terapêutica de exercícios. Quando a gente sabe exatamente quais são os objetivos desse paciente, aonde ele quer chegar, quais são as reais metas dele, a gente pode fazer com que o nosso programa ele gere muito mais conexão, empatia e dessa forma a gente pode extrair resultados de uma maneira muito mais rápida e eficaz do nosso programa de reabilitação. Olhar para o paciente como uma estrutura não é uma boa ideia. Aquele paciente ele não é só um ombro, não é só um joelho com dor, não é só uma lombar, ele é um todo. E a gente tem que saber utilizar o corpo todo dele, a gente tem que saber utilizar as motivações desse paciente para fazer com que ele melhore dessa dor. O segundo ponto é a gente ser capaz de rastrear nesse paciente possíveis doenças mais graves, disfunções mais graves, ou seja, aquelas famosas red flags. Esse é outro ponto que faz muito sentido e que está diretamente relacionado com o sucesso terapêutico do nosso programa. Se esse paciente ele tem uma série de red flags, de
pontos de atenção que nós precisamos ter, cuidados que a gente precisa ter com a saúde dele, um histórico pregresso perigoso do ponto de vista terapêutico, a gente tem que tomar muito cuidado. Se a gente não tomar cuidado, a gente pode estar pisando em um campo minado e botando esse paciente em risco com o nosso programa terapêutico. Ou seja, se você sabe que um paciente é hipertenso, afira a pressão dele durante o programa de reabilitação para que você esteja sempre seguro de que você não vai ter uma surpresa desagradável no meio do programa. O terceiro ponto de atenção que nós precisamos ter é em relação aos fatores biopsicossociais, ou seja, tudo que está em torno desse paciente, seja fatores familiares, psicológicos, sim, biomecânicos, todos os aspectos que estão em torno desse paciente e que têm relevância durante o nosso programa de reabilitação. Tenha uma visão, um olhar biopsicossocial para a disfunção do seu paciente. O quarto ponto que direciona o nosso programa terapêutico para o sucesso é realizar exames complementares de imagem apenas quando muito necessários. E eu vou dizer para vocês quais são os principais momentos em que o exame de imagem complementar ele é encorajado. Que é principalmente quando você teve uma resposta muito insatisfatória com o seu programa e você tem certeza de que sua avaliação foi bem feita, de que os seus exercícios estão bem direcionados e esse paciente ele não melhora por nada. Ou quando esse paciente ele começa a apresentar uma progressão severa dos sintomas sem aparente motivo para isso. O quinto ponto é justamente relacionado à avaliação desse paciente. É encorajado nessa revisão sistemática de que sua avaliação ela seja de forma a avaliar todas as variáveis músculo-esqueléticas e neurológicas que esse paciente possa apresentar. Ou seja, uma semiologia bem feita, avaliar força, avaliar ADM, avaliar reflexos, avaliar sensibilidade, avaliar esse paciente de uma maneira bem completa. Até porque a avaliação ela é a parte mais importante do tratamento. Você jamais vai conseguir tratar bem o paciente se você tiver feito uma péssima avaliação. Seu tratamento vai ser completamente enviesado e muito dificilmente você e seu paciente vão alcançar os objetivos que almejam. Nessa mesma linha de raciocínio, o sexto ponto diz respeito à avaliação do progresso desse paciente. A gente já fez um vídeo aqui no canal falando sobre métodos quantitativos de avaliação, ou seja, estratégias que você pode desenvolver para avaliar esse paciente com o passar do tempo e comparar os ganhos dele de forma concreta e quantitativa. Essa talvez seja uma das melhores formas de você apresentar os resultados tanto para o paciente quanto para os familiares, para os filhos, enfim, de uma maneira geral. O sétimo ponto é você educar o paciente quanto ao quadro clínico. Uma coisa é fato, o paciente ele pode ser o seu maior aliado no próprio programa de reabilitação dele, ou ele pode ser um dos maiores vilões do programa de reabilitação. O paciente ele tem que estar jogando o mesmo jogo que você. Se esse paciente ele não está sendo bem orientado, se ele faz apenas ali a sessãozinha de fisioterapia dele, volta para casa e depois só vai se preocupar de novo em fazer algum tipo de exercício, na próxima vez que ele for à fisioterapia, você pode ter certeza de que você está subexplorando o potencial máximo dele. O paciente ele tem que estar bem orientado, ele tem que ter homework, ele tem que levar a tarefa para casa, ele tem que ser seu maior aliado no programa de reabilitação e ele tem que entender o quadro clínico dele, ele não pode estar no escuro. A desinformação por parte do paciente leva ele a ter crenças limitantes, o que pode ser crucial para o sucesso ou para o fracasso do seu programa de reabilitação. Pessoal, então, eu reparei agora aqui durante a edição de que eu esqueci de falar para vocês sobre o oitavo ponto, que é em relação à orientação de atividades físicas para esse paciente. A gente precisa orientar a prática de atividades físicas para o dia a dia desse paciente, seja com homeworks, como a gente falou, exercícios domiciliares da fisioterapia, ou se esse paciente tiver condições, indicar um esporte, uma academia, enfim, fazer uma atividade física é muito importante para que esse paciente ele melhore do quadro clínico da dor dele, beleza? Agora a gente vai voltar aqui para o vídeo para falar do nono ponto. O nono ponto, tá chegando no final, é aplicar
terapias manuais apenas como complemento a outras técnicas, a outras estratégias que são baseadas em evidências científicas concretas. Vou dar um exemplo. A gente sabe que hoje, para a grande maioria dos casos, o treino de força muscular ele é uma das melhores estratégias para a resolução de uma infinidade de quadros clínicos. Nesse caso, por exemplo, a terapia manual ela pode ser utilizada para melhora da dor, etc., mas ela tem que ser aliada ao treinamento de força, por exemplo, nesse caso. A gente já sabe, já fez vários vídeos aqui falando, por exemplo, sobre dor anterior no joelho, e a gente sabe que o uso de técnicas de terapia manual, manipulações, etc., elas inclusive são contraindicadas para esse caso da dor anterior no joelho, tal como para vários outros, de maneira isolada. A gente sabe que hoje em dia a gente precisa trabalhar baseado na ciência. O 10º ponto, ele é bem direcionado ao médico, à equipe médica, de que é a necessidade de, antes de oferecer intervenção cirúrgica para esse paciente, ele seja encaminhado para um programa de tratamento conservador, sempre que possível. Algumas exceções são no caso das red flags, quando esse paciente ele precisa de fato passar por uma cirurgia por conta de um risco à própria saúde, por conta de uma red flag, E o 11º e último ponto que vai garantir que o seu programa ele seja de sucesso para esse paciente é estimular o retorno às atividades de vida diária, mais especificamente aqui eles falam na revisão sistemática do retorno ao trabalho. É muito importante para esse paciente ele ser reinserido no contexto de atividade e participação dele de acordo com a CIF. A gente sabe e já viu nesse mesmo vídeo de que a gente precisa olhar para esse paciente como um todo de uma maneira biopsicossocial. Então garantir que esse paciente aos poucos retorne para suas atividades de vida diária e para o seu trabalho é essencial para que esse paciente ele se mantenha saudável do ponto de vista não apenas físico, mas mental também. Mas e aí? Quais desses 11 pontos você já pratica no seu dia a dia? Me deixa saber aqui nos comentários e se você tiver qualquer tipo de dúvida, eu estou à disposição para a gente trocar uma ideia, beleza? Então, a gente se vê num próximo vídeo, um forte abraço e é isso aí.